Salve, salve, amiguinhos, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de ciências e biologia. Hoje a gente vai trabalhar o ciclo biogeoquímico do carbono. Lembrando que a gente já tem uma videoaula do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, um dos temas que mais aparecem, nas provas de vestibular. E hoje a gente vai trabalhar o ciclo do carbono. Lembrando que geralmente os ciclos biogeoquímicos eles são trabalhados na perspectiva do composto inorgânico. Ele se torna orgânico e depois volta a ser inorgânico. Daí a ideia de um ciclo, né? Então hoje a gente vai pensar aqui primeiro o composto inorgânico, ele sendo o dióxido de carbono, né? O CO2. E ele vai ser fixado por meio da fotossíntese. Então no processo fotossintético ele vai ser capturado pelas plantas, aqui principalmente, né? A gente está falando também das algas. Vai fazer a fixação do carbono pelo processo fotossintético e a formação do C6H12O6, que seria a glicose, né? Que isso vai fazer parte de uma cadeia alimentar que será fixada no corpo dos animais de forma geral, que é aqueles que vão participar da cadeia alimentar, ou seja, todo mundo, né? Então, a fixação desse carbono se dá então pelo um processo fotossintético, e aqui a gente passa a discutir o composto já orgânico, tá? Então, esse composto orgânico vai fazer parte do corpo, da biomassa desses indivíduos. Mas é interessante a gente pensar que também isso vai acontecer no ambiente aquático, ou na hidrosfera, ou na litosfera, no solo. Então aqui no solo, no ambiente terrestre, ou na água, principalmente pelas algas, processo também fotossintético. E seria interessante a gente pensar que esses indivíduos produzindo o alimento, são produtores na cadeia alimentar, eles mantêm a galera nutrida, se alimentando. E o composto de biomassa desses indivíduos será devolvido ao solo. De que forma? Que a gente vai chamar de biosfera, na esfera da vida. Devolve ao solo pelo falecimento, a putrefação dos corpos desses indivíduos. E aí temos a formação de combustíveis fósseis, né? E esses combustíveis fósseis serão, de alguma forma, queimados. Isso a gente tem que pensar na perspectiva da primeira revolução industrial, né? Que o carbono, o CO2, o dióxido de carbono, começa a ser liberado em excesso diante da queima desses combustíveis fósseis, né? Aqui a gente está pensando no carvão, né? Em 1760 na sua aproximação. Lembrando que depois a gente passa a queimar petróleo, enfim. A devolução, então, ocorre a devolução do CO2 à atmosfera, o carbono então passa a retornar à atmosfera, só que aí a gente sente um problema, né? E aqui a gente vai ter que trabalhar principalmente duas grandes problemáticas trazidas pelo ciclo do carbono diante da queima de combustíveis fósseis. A ideia então da queima do combustível é o fato que, ao aumentar a concentração do CO2 na atmosfera, a gente vai provocar um aquecimento global. Então em breve a gente vai lançar aí alguma aulinha sobre aquecimento global, especificamente explicando o processo. Quero só lembrá-lo que o aumento da deposição do CO2 na atmosfera ocorre o agravamento, né? Uma ampliação de uma problemática que é chamada de aquecimento global. Mas temos que ter clareza também que é necessário e natural o aquecimento global, pois mantém uma certa temperatura favorável ao estímulo da vida aqui no planeta Terra. Só que o aumento da concentração do CO2 ocasiona um problema seríssimo, tá? Que seria o seguinte: o CO2 em contato com a água, a gente está falando aqui da água dos oceanos principalmente, ele vai formar um composto que é o H2CO3, né? E o H2CO3 é nada mais nada menos que o ácido carbônico. E o ácido carbônico, por sua vez, já misturado com a água no oceano principalmente, formará então este ácido e liberará o H+, tornando cada vez mais ácido o oceano. E aqui você entra numa problemática densa de discussão, que é a acidificação dos mares, tá? Se você pensar a acidificação dos mares de uma forma mais densa, a gente vai pensar o seguinte: o fato de manter um oceano mais ácido afetará organismos que a gente chama de calcificadores, que necessitam do carbonato de cálcio. Que aqui classicamente a gente está falando de quem? Das conchas. De quem? Do filo molusca principalmente. E aí pensar que vai afetar o filo molusca é pensar que estamos afetando o segundo maior filo do reino animal. Então a densidade dessa problemática é gravíssima, porque a gente está atingindo o segundo maior filo do reino animal. Ou seja, estaremos afetando uma grande parte, aí estima-se 40% da biodiversidade marinha. Então, o que é de interessante nesse ciclo é trabalhar dois problemas ambientais.
Primeiro entende-se o ciclo para depois discutir os problemas. Aquecimento global, um tema que é necessário discutir. E o segundo tema, a acidificação dos mares. Então, essa é uma aulinha sobre o ciclo biogeoquímico do carbono e a gente se encontra nas próximas videoaulas. Muito obrigado, um forte abraço.